Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos livre, vos guarde de todos os males. Que Jesus visite a sua família, a minha família neste dia de hoje e venha nos inundar com seu Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Que o Senhor Jesus visite nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Que Jesus visite o nosso país, as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, de todos os estados, de norte a sul, de leste a oeste. Que Jesus visite cada pessoa que se encontra enferma, debilitada, nesta manhã, levando saúde, cura, salvação e libertação. Que Jesus visite essa mamãe que está esperando um bebezinho ainda no ventre, que lhe conceda saúde. Que Jesus visite a criancinha que mama no peito da mamãe, a criança, o jovem, o adolescente, o órfão, a viúva, o viúvo, o peregrino, no qual nós fazemos parte. Que Jesus visite todos os empresários, pequeno, médio e grande, que Jesus concede a vitória a você. Que Jesus visite todas as nações de todo o mundo, levando paz, levando amor, esperança. Que o Senhor Jesus visite os missionários, as missionárias. Que Jesus conceda a você os recursos necessários para que você leve a palavra dele em amor, com amor. Hoje eu estarei lendo a Bíblia, aí no capítulo 10, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O capítulo 10 faz parte do Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, aquele publicano, cobrador de impostos, né? Que ele, ao ouvir Jesus, ele se converteu aos ensinos de Jesus. Ele foi aluno, foi discípulo, foi aprendiz e ele desejou ser como Jesus é. Isso que nós devemos almejar para o nosso coração, sermos parecidos com Jesus, buscarmos o Espírito Santo, pedindo para nós o fruto do Espírito Santo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. E que o Senhor venha nos revestir com suas armaduras e venha repreender a Satanás, porque o Senhor nos faz uma série de advertências aqui, e eu achei muito lindo o Senhor falando comigo esta madrugada, para que eu estivesse falando com você essa palavra hoje. Diz assim a palavra do Senhor, o chamado para a missão. Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu a eles autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los e para curar de toda doença e toda enfermidade. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro eles foram discípulos e depois, primeiro eles foram aprendizes, né, alunos. E depois eles receberam autoridade e o Senhor então deu aí a pequena comissão. E o Senhor, e aqui Mateus nos explica o seguinte, primeiro, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu,
e Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Então, nós vemos aí no Mateus capítulo 10, no versículo de 1 a 4, o Senhor Jesus fazendo aí a escolha dos 12 discípulos. E quem foram eles? E aí ele deu instrução para os seus discípulos. Vamos ver o que ele falou? Jesus enviou esses 12 depois de instruí-los, dizendo: não tomem caminho dos gentios e não entrem nas cidades de samaritanos, porque não era tempo ainda de pregar para os gentios e nem para os samaritanos. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus aqui foi bem específico. E durante a viagem, anuncie que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulse demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus bolsos, nem bolsa no caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Então, se Jesus estava falando isso, é porque eles foram libertos. Jesus libertou eles. E Jesus está aí dando autoridade, está preparando os seus discípulos. Porque o trabalhador tem direito a seu sustento. Então, eles deveriam ir e não levar essas coisas, bolsa, nem sandália, nem levar ouro, nem prata, que o Senhor iria suprir todas as suas necessidades pelo meio do caminho aonde eles iriam estar. Entrando numa cidade ou vilarejo, procurem saber se aí existe uma pessoa que seja digna, e aí se hospedem até partirem. Ao entrar na casa, façam saudação de paz. Se a casa for digna, venha sobre ela a paz de vocês. Se não for digna, a paz que vocês lhe desejarem voltará para vocês. Então, aqui nós temos o entendimento que eles iam numa casa que tivessem pessoas dignas, ou seja, pessoas que já haviam sido libertas e que estavam com o coração puro e simples para poder dar um prato de comida, para poder dar uma água para beber e um lugar para descansar. Se alguém não os receber, nem der ouvido às suas palavras, sacudam o pó dos pés ao saírem dessa casa ou dessa cidade. Eu lhes garanto, no dia do julgamento, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para essa tal cidade. Então, aqui nós devemos ter sabedoria para ter esse entendimento. Não é? Existem pessoas que saem sem a autoridade de Deus, sem a autoridade da igreja aonde congrega, sem a autoridade do seu pastor, e sai por aí querendo pregar o evangelho, levar as boas novas de qualquer jeito. E não é. Jesus aqui nos ensina com amor e em amor, que ele ensinou aos discípulos. Somente após eles serem libertos, que eles foram, não é? Então devemos ter cuidado, porque existem pessoas que ao chegar na casa de uma pessoa que ela até é íntegra, ela é fiel, ela é uma pessoa de Deus verdadeiramente, e as pessoas andam abusando, fazendo aquilo que não agrada a Deus,
estão sendo pesados para os irmãos, para as irmãs. Elas ficam constrangidas de dizer, de falar. Então devemos ter sabedoria. E é por aí que vem as contendas, a falta de sabedoria. Os discípulos são ovelhas entre os lobos. Nós somos diferentes. A luz de Deus, do Espírito Santo, brilha em nós. Aí fala aí no versículo 16. Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Por isso sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então o Senhor nos chama aqui para sermos prudentes como as serpentes e simples como a pomba, né? Jesus, ele compara os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, mostrando que ao pregar o reino dos céus, nós teremos muitas situações difíceis para enfrentarmos, porque nós estaremos vulneráveis, cercados de pessoas hostis. E ele nos ensina a sermos prudentes, sermos simples, nos mantermos puros, sendo inocente todo o tempo, orando, jejuando, nos separando dos lobos, não sendo hostil, não trazendo para nós a mesma hostilidade. Nós devemos ter sabedoria, equilíbrio, domínio próprio, para saber lidar com essas situações difíceis que vamos encontrar pelo meio do caminho. Ele fala, cuidado com as pessoas, cuidado, porque elas entregarão vocês aos tribunais e os açoitarão em suas sinagogas, nas suas igrejas, nas suas casas, nas ruas, nas praças. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentios. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, Deus nos enche com seu Espírito Santo. Nós somos diferentes. A pessoa nos olha e já nos vê diferente. E isso incomoda Satanás. Isso incomoda o reino das trevas. E eles partem para cima de nós. Você já viu pessoas partir para cima de você, mesmo você não tendo feito nada contra elas? Quantas pessoas não são mortas do nada? Suas vidas são arrebatadas por pessoas mal intencionadas, mesmo você não tendo feito nada com elas. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber como ou o que irão falar, pois nessa hora lhes será indicado o que vocês deverão falar. Então, quando você está com o Espírito Santo está em você, no momento que a pessoa vem com hostilidade para você, Deus vai te dar autoridade para estar falando com aquela pessoa. E a autoridade vem de Deus. Porque não serão vocês que vão falar, mas o Espírito do Pai que falará em vocês. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Não é isso que está acontecendo? O que está acontecendo nos tempos atuais? Pai matando filho, filho matando pai, filho matando o pai por causa de herança.
irmão matando irmão por causa de herança, por banalidade. Eu estava assistindo aí um noticiário aonde as faculdades, a universidade, aonde você vai aprender, ali ter conhecimento, e ali tem um monte de jovens hostil, pessoas que estão revestidas de maldade, de hostilidade, em um lugar onde é reservado para aprendizado. É matando o professor não pode mais falar, não pode abrir a boca. Nós vemos também professores doutrinando alunos, coisas que não devem ser ditas dentro de faculdades. Um lugar separado para estudo, onde a sua mãe, o seu pai tem um coração puro, paga dinheiro alto para te colocar numa faculdade, investe em você, para você ter um aprendizado, e você chega lá, você muda de personalidade, muda de caráter. Por quê? Porque Satanás, ele já tomou conta do mundo. Então você que é cristão, você que tem o Espírito Santo, você precisa ser diferente. A luz de Deus, ela brilha em você e incomoda muitas pessoas. E você deve estar preparado, preparada, com sabedoria, para se desvencilhar das obras malignas. E você que é cristão, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Não se deixe contaminar com a maldade, com a animosidade, com a hostilidade. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque eu lhes garanto, vocês não terminarão de percorrer toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então o Senhor fala, fuja da aparência do mal, saia de perto. Ele nos orienta, é o próprio Jesus nos orientando, fuja, saia de perto. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, com que nome haverão de chamar aos familiares dele? Eles chamaram Jesus de Beelzebu. Eles irritaram o Senhor. Eles partiram para cima de Jesus. Compromisso com Jesus e com a missão. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não se venha ser revelado, venha a ser descoberto, nem escondido que se não venha a ser revelado. Eles serão descobertos por eles próprios, pela conduta, pela má conduta deles. Todos estão vendo. O que eu lhe digo às escuras, vocês o digam à luz do dia. Então, nós é que temos que ter um compromisso com Jesus. Seja minha palavra sim, sim, não, não. Falar a verdade em todo tempo, ter caráter, ser manso, humilde como Jesus.
Então, a tarefa dos discípulos, eles receberam ali aquela tarefa para ser cumprida e eles não se deixaram ser contaminados, mesmo sabendo que eles estavam ali e que estavam susceptíveis a receber até mesmo a morte. Glória a Deus. Então, ele diz que existe ovelhas que não têm pasto, não têm pastagem. E essas ovelhas que andam sozinhas, desgarradas, elas são mais susceptíveis ainda às animosidades. Então, precisamos estar junto do pastor, precisamos estar no aprisco para nos revestirmos de poder, indo à igreja, orar, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, para que nós possamos resistir o mal. Então, nós sabemos que a missão ela é guiada pelo Espírito Santo. Olha, vamos voltar aí um pouquinho, no versículo 27. O que eu lhe digo às escuras, vocês o digam à luz do dia. O que lhes é dito aos ouvidos, o proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam sim, ter medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, jogar a alma e o corpo no inferno. Quem é que pode jogar a alma e o corpo no inferno? Satanás. As obras de Satanás. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o Pai de vocês o permita. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Tá vendo aí? O Senhor, Ele que guerreia por nós, Ele luta por nós. E nós valemos mais do que muitos pardais. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante das pessoas, também eu o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Você nega Jesus? Então você não está com Jesus. Você tem vergonha de levar a palavra de Jesus? Não tenha vergonha. O Senhor fala que devemos ser intrépidos em levar a palavra do Senhor. Mas a palavra com sabedoria. Um versículo que você leva para uma pessoa que está sofrendo. É justamente aquele versículo que vai falar com simplicidade no coração daquela pessoa. E você vai estar resgatando aquela alma do inferno. Você acha que Satanás vai se agradar com você, com isso? Ele vai partir para cima de você. Mas Deus fala, não tema. Não tema, Ele veio resgatar os que estão perdidos. E essa é a nossa missão. Resgatar aqueles que se encontram perdidos, sofrendo,
triste, nós viemos resgatar aquele que está bêbado no meio da rua, que está precisando da misericórdia do Senhor, aquela prostituta, aquele prostituto. Nós viemos resgatar esse tipo de pessoas, pequeninos de Jesus. Não temer o conflito. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. De fato, vim pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E os inimigos de uma pessoa serão dos seus próprios, da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Deus, Ele é nossa prioridade. Jesus é nossa prioridade. Jesus tem sido a sua prioridade? Ou você tem deixado Jesus de lado, os momentos de oração, os momentos de louvor, de adoração pelo seu parente, pelo seu familiar, pelo seu filho? Isso é idolatria. Fazer do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha ou de um parente e colocá-lo em primeiro lugar no seu coração, você está tirando a prioridade de Deus. Quem você deve ter em primeiro lugar é Deus no seu coração. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, vai perdê-la. Mas quem perde a própria vida por amor de mim, vai encontrá-la. Aqui fala assim, a atividade de Jesus, que a atividade de Jesus era o ensino, era a pregação, era curar. Essa atividade não vai trazer paz. Se por esta palavra se entende submissão ao estado em que as coisas se encontram, ou conformismo. Então é conformismo, né? Eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar, eu tenho que falar do amor de Jesus, impor a mão sobre o enfermo para que ele seja curado. Mas isso não vai trazer paz para as pessoas. De forma nenhuma. Pregar, fazer profecia, todo vento de doutrina, isso aí não vai trazer paz para a pessoa. O que vai trazer paz para a pessoa, para a alma da pessoa, é ela conhecer o Senhor Jesus, aceitá-lo de fato e de verdade, receber a circuncisão do coração, deixar os pecados, deixar os caminhos maus, deixar as hostilidades deste mundo, largar tudo para trás e seguir a Jesus de coração, tirar os altares que foram feitos no coração, altares que não é altar de Deus, são altares de demônio, ou até mesmo o próprio altar. A pessoa se idolatra, se ama a si próprio, tirar o orgulho, a vaidade, tirar a mentira, tirar a lascívia, tirar todo orgulho, se desprover do velho homem e se tornar uma nova pessoa, deixar de ser criatura. Criatura, sim, criatura, porque somente depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador é que você passa a ser filho de Deus, a ser chamado filho de Deus. Quando você se desprovém de todo o mal do seu coração, da sua alma, da sua mente, então você vai ser trabalhado aí pelo Espírito Santo,
vai reconciliar com Deus, vai querer andar em novidade de vida, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não se conformar com as coisas desse mundo. Eu posso estudar, ser doutor, ser o que for, ser ministro, ser desembargador, mas se eu não tenho Jesus no coração, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E também existem pessoas com falsas humildade, anda de chinela havaiana, mas na verdade tem coração impuro, coração amargo, coração triste, coração choroso, coração amargurado, coração ferido. Então, as ações de Jesus, ela denuncia a injustiça e a falta da verdadeira paz no coração do homem. E a verdadeira paz somente está em Jesus. E para isso eu preciso me decidir. Decidir sair do vício, decidir sair da prostituição, decidir deixar a marginalidade, decidir deixar o homossexualismo, o lesbianismo, decidir deixar de roubar, decidir andar com Jesus. E aí eu vou encontrar a verdadeira paz dentro do coração. Decidir largar de fumar, decidir de usar drogas, largar, decidir em parar de brigar com a esposa, o esposo parar de brigar com a esposa parar de brigar com o esposo, de ser rilhento, de ser rilhenta, buscar a paz que excede todo entendimento, é isso, buscar a Jesus, que Ele é que é a nossa paz, Ele que vai inundar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. E primeiro tem que ser em mim. A transformação ocorre de dentro para fora, à medida que eu busco a Deus, que eu busco Jesus. Fala, Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu sou carente de Ti, vem me ajudar. Então o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida por completo e você começa a transformar. E daí a pouco seu esposo vê que você mudou, que você não é mais a mesma. A esposa vê que o esposo mudou, que não é mais o mesmo. Olha, está diferente. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ir lá na igreja, eu quero conhecer a Jesus, eu quero participar com você. E aí você é transformada. E através da sua transformação, você ganha a alma do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua comunidade, do seu vizinho. Você não é mais aquela pessoa rilhenta. Então, o nosso exemplo, ele arrasta pessoas, arrasta multidão através do exemplo. Você que está dentro da casa de Deus, você está com a Bíblia embaixo do braço, vai para cima, vai para baixo, mas qual a conduta, o que você tem falado através da sua conduta para as outras pessoas? Então eu preciso refletir, é preciso meditar, é preciso tomar uma nova direção, se você estiver fazendo assim. Usa a palavra de Deus, mas é preguiçoso, é preguiçosa, não gosta de trabalhar, não gosta de lavar uma roupa, não gosta de fazer um bolo para vender, para trazer o pão para dentro de casa. Quer depender do outro, quer depender da igreja. O Senhor diz que foi para a liberdade que eu te libertei. Então, ao invés de você pedir, você tem que dar.
o amor que está dentro de você, dá o amor. Primeiro é você que tem que se transformar. Não viver de migalhas. Um servo de Deus não vive de migalhas, de pedir, pedir, pedir. Não. Erga a sua cabeça. Vá trabalhar, preguiçoso. Diz assim, não vai ter com a formiga ou vai ter com a formiga. Então tem muitas pessoas que vão buscar as igrejas para só receber cesta básica, e não é só as igrejas não. Pessoas que estão aí vivendo de auxílio disso, auxílio daquilo outro, podendo trabalhar. Isso é feio. Jesus não nos ensina isso. É certo que existem pessoas que são enfermas, que precisam de auxílio. E você está tomando a vaga de uma pessoa que verdadeiramente necessita do auxílio. E aí você está sendo ovelha? Ou você está sendo lobo? A corrupção nasce de dentro de onde? Do coração do homem, que é impuro. E Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, me traz um espírito reto. Então que você possa todo o tempo estar orando assim. Não depender de A, de B ou de C, não. Vai trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Quem não toma a própria cruz e não segue-me, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida vai perdê-la, mas quem perde a própria vida por mim vai encontrá-la. Ao encontro dos pequeninos. Quem acolhe vocês está acolhendo a mim. E quem me acolhe está acolhendo aquele que me enviou. E hoje em dia é tão difícil a gente acolher uma pessoa que verdadeiramente está necessitado em nossas casas, porque a gente não sabe quem mais é quem. A pessoa não vem com a placa na testa, né? Então hoje nós temos medo de abrir as nossas portas para receber uma pessoa na nossa casa. Porque se os próprios irmãos da igreja, eles são corruptos com nós, se os próprios irmãos da igreja, eles estão agindo de forma errada, estão agindo como lobos, que dera mais esses que a gente não conhece, esse que bate na porta. Uma certa feita eu estava no meu apartamento e aí estava batendo insistentemente, o porteiro deixou a pessoa entrar. Então a mulher estava com os 4 ou 5 filhos e pediu alimento. E naquela hora eu só tinha biscoito, né? E eu dei biscoito. Após ela pegou os biscoitos, saiu quebrando de lá do 4º andar até lá embaixo na portaria, sujando tudo. Quebrou mesmo, ela não usou nem deu para os filhos, saiu murmurando, reclamando. Então você vê, não são todas as pessoas que estão necessitadas de alimento, não. Tem pessoas que na sua casa têm alimento, mas elas têm aquela coisa de pedir, dá. Nunca se farta. Então devemos ter cuidado também. Aí fala aqui, quem acolhe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem acolhe o justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Então aqui o Senhor, ele está dizendo sobre a missão do profeta, do verdadeiro profeta de Deus, que devemos nos inspirar nos profetas antigos,
que os profetas antigos, eles se inspiram também em Jesus, que Jesus foi profeta também, filho de Deus. Estamos aí aguardando o seu retorno, a sua volta para levar a sua igreja junto com ele, para irmos morar com o Pai. Quem acolhe o justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, ainda que seja um copo d'água fresca, a um desses pequenos, por serem discípulos, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Então devemos fazer, dar água ao que tem sede, o que tem sede da palavra de Deus, o que tem fome da palavra de Deus. Da água viva, pura e cristalina, que se encontra na palavra do Senhor, para que as pessoas pequeninos venham conhecer de Cristo e venham se arrepender, que saia daquele caminho que está, o caminho que está no fundo do poço. Dar mão para aquele que tem fome e água àquele que tem sede. É dar a palavra de Deus, de fato, de verdade. Você tem dado água? Você tem se assentado ali com o irmão, tem feito a leitura bíblica com ele, tem buscado o Espírito Santo, tem ensinado a ele a buscar o Espírito Santo, tem ensinado a ela a buscar o Espírito Santo? Ou você é desses profetas que somente profetiza, aí vem a profecia e a pessoa não se apega a isso? Profetiza casa, saúde, carro, prosperidades, bens, mas a pessoa sai dali vazia. A pessoa sai dali, aí vai para outro lugar, vai para outra igreja, aí fica andando de lugares em lugares, buscando satisfazer a alma que está vazia, porque não encontrou. Você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus e você deixou aquela alma escapar, e aí aquela alma vai ver que sua profecia não se cumpriu e você perdeu uma alma. O Senhor vai cobrar isso de você. Como estamos vendo aí na maioria das igrejas, fogo estranho no meio da igreja do Senhor. Passe a dar a palavra do Senhor. Passe a ler a Bíblia. Pare de levar fogo estranho para o povo. Porque o Senhor mesmo fala que essas coisas não vão mantê-los dentro da igreja, não vão mantê-los junto com o Pai. Enquanto essa pessoa não receber verdadeiramente a água pura e cristalina e beber desta água e saciar a sua sede, matar a sua fome, ela vai continuar nos caminhos pedregosos, elas vão continuar sofrendo e você perdeu a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus com suas meninices, com suas crendices, com suas hipocrisias. Então devemos ser ovelhas do Senhor, andar no aprisco do Senhor, buscando a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, buscando, nos enchendo, para que o Senhor Deus venha nos encher com seu Espírito Santo e que nós possamos ser transformados e que o outro veja em nós a transformação e essa pessoa venha para os braços de Jesus, receber a Jesus. Tirar as coisas supérfluas de dentro de nós, começando em nós.
tirando tudo aquilo que não agrada a Deus de dentro dos nossos corações, de dentro das nossas almas. Nós devemos ser o exemplo, o sal da terra, o sal dá sabor. Se não der sabor, é insípido, ele será jogado fora. Amém? Então devemos pedir a Deus para nos encher com seu Espírito Santo, que ele venha ter misericórdia, nos dar graça, que nós queremos andar no caminho dele, que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos do Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso ajudador, nos ajudar nessa caminhada, nos dando coragem, nos revestindo de poder. Não é com grito, não é com confusão, de forma nenhuma. É ajudando aqueles que estão mais fracos na fé, segurando na mão. O meu irmão não pode ir na igreja, eu vou lá buscá-lo. Eu vou lá, porque o Senhor teve misericórdia de mim um dia, e hoje o Senhor me deu um carro, eu vou lá buscar o meu irmão, a minha irmã. Está enfermo, eu vou lá visitar. Está na prisão, eu vou lá visitar, falar do amor de Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Sermos boas testemunhas de Cristo Jesus. Buscar o que está caído, o que está enfermo, pelo meio da estrada. Então, devemos ir atrás dos pequeninos. Os pequeninos são esses, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda estão em trevas, e que você possa ser luz no caminho daquele que está em treva, que você possa oferecer um copo d'água que vem da palavra de Deus para saciar a sede da pessoa, um pedaço de pão, que é um versículozinho bíblico para matar a fome do que está com fome. Amém? Que possamos ser bons samaritanos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que vocês possam contemplar nisso que eu falei. Porque Jesus está às portas. Depois que a porta da graça se fechar, ninguém mais entrará por ela. Que você possa ter misericórdia do seu irmão que está caído aí ao seu lado. Às vezes sentado no banco da igreja e você incapaz de dar um abraço fraternal neste irmão, nesta irmã. E ela, tudo que ela precisa, às vezes é só um abraço. É só ouvir. É só você ouvir o que ela tem a dizer. Não precisa nem falar nada, é só ouvir. E dar uma palavra dentro da Bíblia. Então que você seja esse profeta. Um profeta de verdade, como Jesus foi. Em amparar o pequeno e ouvir, pegar na mão, dar um abraço e não apontar o dedo. Porque quem faz a obra
é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você, e não é com grito, não é com violência. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você quiser dar o like, você deixa o like. Se você quiser dar o dislike, também fique à vontade, você é livre. E se você quiser compartilhar, compartilhe, você estará ajudando aí o canal. Então, um abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Deus vos abençoe. Seja ovelha e não lobo.